Quem gosta de mangá ou quem já teve Fox Kids ou Jetix em casa já deve ter ouvido falar de Kinnikuman alguma vez. Kinnikuman é um mangá muito popular e tradicional no Japão. Devido ao seu sucesso por lá, ele gerou vários spin-offs e continuações. E dentre elas, Kinnikuman Nisei, que vocês devem conhecer como o anime Músculo Total, que foi o nome que chegou no Brasil. Quem assistiu lembra de alguns personagens como Terry Man, o Buffalo Man, Robin Máscara e o Rei Músculo, que na história são considerados lendas. E é exatamente dele que vamos falar hoje. Vamos falar da obra original e a prequel de Músculo Total, Kinnikuman. Kinnikuman é um mangá que começou em 1979 e que depois teve uma adaptação para anime de mesmo nome. Criada por Yude Tamago, que é um pseudônimo da dupla Yoshinori Nakai e Takashi Shimada, a história começa como uma paródia de Ultraman e também de super-heróis em geral, envolvendo lutas contra monstros gigantes que querem destruir o Japão. O foco da obra em seu início é na comédia. A comédia de Kinnikuman é muito pastelão e desprovida de noção, e apesar da obra começar a amadurecer mais pra frente, o clima pastelão do humor continua. Também é muito comum um shonen de batalha começar de uma forma e com o tempo acabar tomando um novo formato e permanecer desse jeito. Com Kinnikuman não é diferente. A partir do arco das Olimpíadas Shojin, ele acabaria por englobar em seu universo vários arcos de torneio envolvendo lutas ao estilo wrestling, que é uma das paixões dos autores, assim ganhando a fórmula que a gente conhece de Músculo Total. O diferencial de Kinnikuman na época é que muitos leitores contribuíam com a obra, enviando desenhos de monstros e heróis, e dependendo da aceitação dos autores, eles ajeitavam o personagem e esse personagem poderia aparecer nas histórias. E assim o leitor que enviou a ideia tinha os devidos créditos na história. O mangá de Kinnikuman é dividido em duas fases, a primeira sendo a run de 1979 até 1987, que vai do primeiro arco, que era uma paródia de Ultraman e super-heróis em geral, até o arco da batalha pelo trono do planeta Músculo. Mas a partir de 2011, o mangá voltou a ser publicado, com um novo arco, e ele está em publicação até hoje. O primeiro arco de Kinnikuman consiste em várias batalhas contra monstros, que sempre envolveram muita comédia e situações ridículas, e é nele que conhecemos o personagem principal, Suguru, que também é conhecido como Kinnikuman, que significa Homem Músculo. Suguru é um herói atrapalhado, covarde e odiado em todo o Japão. Seus poderes consistem no Kinnikubin, que é um poder igual ao do Ultraman, e ele também pode comer alho e aumentar de tamanho. Um dia, ele recebe a visita de Mitch, um ajudante do rei do planeta Músculo, que revela a origem de Kinnikuman. Ele diz que, na verdade, ele é o príncipe do planeta Músculo que acabou caindo na Terra por acidente. E como isso aconteceu? Bem, vejam com seus próprios olhos. Mitch então decide ficar na Terra e ensinar Kinnikuman a ser um herói. E após um tempo, o Japão vira uma sede de um torneio chamado as Olimpíadas Shojin. E no universo de Kinnikuman, Shojin são super-humanos que podem vir de todos os lugares do mundo. Nesse torneio, vários Shojin se reúnem para ver quem é o mais forte, e no final há um torneio de lutas. Em comparação ao arco de luta contra monstros, o arco das Olimpíadas Shojin fez muito mais sucesso com os leitores, o que fez com que daqui em diante a série tomasse outro rumo. Apesar de que algumas vezes o autor dava uma retomada nessa fórmula da luta contra monstros, mas o formato do torneios wrestling acabou vindo para ficar, e a partir de então todos os arcos seguintes viraram arcos de torneio, seja lutas nas Olimpíadas Shojin ou lutas para proteger a Terra. Que foi uma boa mudança, pois os personagens acabaram ficando mais bem trabalhados e as histórias acabaram ganhando um drama interessante, ao mesmo tempo em que o humor pastelão permanecia, além das lutas empolgantes que te deixam apreensivo do começo ao fim.
Um elemento recorrente de Kinnikuman, que também foi muito usado em Dragon Ball, é o de vários vilões que após serem derrotados, acabam se juntando aos heróis. E Kinnikuman faz isso de um jeito muito interessante, pois seus vilões têm uma história legal, uma aparência bacana e os superpoderes, que são muito diferentes um do outro e muito interessantes. Mas mesmo com a mudança do formato da história, o roteiro ainda não era nada genial, tendo muitas inconsistências e personagens que morriam e acabavam revivendo do nada por conveniência do roteiro. E sem falar dos sitcoms mais preguiçosos que eu já vi. E tá certo, a gente tá falando de um mangá que foca bastante na comédia e situações over the top, mas é que existem situações em que... uau! Mas parando pra pensar, a graça de Kinnikuman não tá exatamente na história, e sim nos seus personagens. Desde o personagem mais massa velho até o personagem que chega a ser tão bizarro, num nível que até Hirohiki Araki ia ter receio de colocar em Jojo. Como por exemplo o Kubiman, o Benkman, que é tipo um mictório com um cocô na cabeça. Tem o cara lá que é uma xícara de chá e tem o Snigator, que é um jacaré que vira uma tartaruga, que vira uma cobra, que vira um tênis. Tá, mas falando sobre os personagens principais, vamos começar com Kinnikuman, o personagem que, com o passar do tempo, vai de um covarde para um herói. Kinnikuman tem muito desse clichê de ser um herói bobo e comilão que, quando o bicho pega, ele luta bravamente. E apesar do autor, com o tempo, descartar as habilidades dele do começo da série, como o de crescer comendo alho e o Kinnikumin, ele acaba ganhando vários golpes legais, incluindo seu mais famoso golpe assinatura, o Kinniku Buster. Vindo diretamente do Texas e representando os Estados Unidos, temos Terriman, que no começo da história é um cara arrogante que só se preocupa com dinheiro, mas com o passar do tempo vira o Shojin mais leal e melhor amigo de Kinnikuman. E uma coisa interessante sobre o Terriman, que é spoiler, mas eu acho interessante demais pra deixar de fora, é que em certa parte da história ele acaba levando um tiro na perna enquanto tenta salvar o Kinnikuman. Na saga seguinte, o Kinnikuman precisa da ajuda do Terry pra vencer uma luta, mas descobre que ele teve sua perna amputada por esse acidente. Com isso, o Terriman começa a usar uma perna prostética. E isso é interessante porque, pensa comigo, quantos personagens de mangá ou até mesmo personagens fictícios em geral você conhece que possui deficiência física? E apesar de perder sua perna, o Terriman continua um grande lutador. Vindo diretamente da China, temos o violento mestre de artes marciais Ramenman, que diferente dos outros Shojins, ele não é tão musculoso, mas compensa isso com suas habilidades e a sua agilidade. No começo da história ele era conhecido como o mais violento dos Shojins, rasgando ao meio o personagem Brokenman em um torneio sendo transmitido ao vivo para o mundo todo. Bom, isso no mangá, no anime ele transforma ele em um ramen e come ele na frente de todo mundo. Eu não sei qual das duas versões é mais bizarra, pra dizer a verdade. Bom, no começo ele surge como um vilão, sua participação não era para ter durado tanto, mas ele acabou sendo tão popular entre os leitores que ele acabou ficando do bem, e no futuro ele ganhou até uma própria série chamada Tatakae Ramenman. Vindo diretamente da Inglaterra temos o misterioso Robin Mask, um veterano que já chegou a vencer uma Olimpíada Shojin no passado. Robin Mask é marcado como sendo um lutador honrado, altruísta e por nunca subestimar seus oponentes. Diga-se de passagem, ele é o único personagem do começo da história que não subestimou a força de Kinnikuman. E apesar de algumas mancadas dos autores de querer insistir nele como vilão em certa parte da história e ignorar completamente o seu status de lutador honrado e altruísta, uma hora ele volta a ser um herói, um membro indispensável na equipe dos heróis. Conhecido como um grande estrategista, o seu golpe e assinatura mais popular é o Tower Bridge. Vindo da União Soviética, o misterioso Warsman,
um ciborgue cruel que usa garras em suas lutas. Personagem marcado por sua aparência assustadora e seu sorriso bizarro. Vindo diretamente da Alemanha, Brocken Jr., que quer se vingar do assassino de seu pai. Mas diferente de seu pai, Brocken Jr. é um lutador honrado. Kinnikuman foi um mangá muito importante para sua época e foi um mangá que ajudou a moldar esse gênero de shonen de batalha, carregando o lema da Shonen Jump, que é esforço, amizade e vitória. Kinnikuman é um verdadeiro clássico, mas a pergunta é, vale a pena ler Kinnikuman hoje em dia? Minha resposta é sim, mas depende de quem é o leitor. Kinnikuman é uma obra descompromissada, muito divertida, engraçada, emocionante, mas tem suas falhas que estão relacionadas aos furos de enredo e vários relaxos dos autores. O leitor que está acostumado com o nível de absurdo de Dragon Ball e One Piece vai se sentir em casa lendo Kinnikuman e vai se divertir muito com o que a obra tem a oferecer. Mas aquele leitor que não está muito acostumado com esse tipo de história, ele com certeza vai achar ele muito bobo e mal escrito e nada demais. E eu recomendo quem quer que queira ler, leia com moderação, pois maratonar Kinnikuman pode ser um pouco cansativo devido a essa estrutura de torneio atrás de torneio, luta atrás de luta. Como o Kinnikuman é um mangá que não foi lançado no Brasil, eu acho justo acompanhar por scans. Se você não sabe inglês, você vai ter um pouco de problema, pois o pessoal que traduziu o mangá, a Shinsekai Scans, só foi até o volume 3, mas se você sabe inglês, você já pode ficar mais tranquilo, pois atualmente a primeira fase, que vai do volume 1 ao 37, se encontra toda traduzida, e a nova fase, que começou em 2011, ela está sendo traduzida com o tempo. Mas então é isso, como sempre, se eu disse alguma coisa errada, por favor me corrija nos comentários, e se você já conhecia ou não conhecia Kinnikuman, escreva nos comentários o que achou e se você vai ler. Como sempre, lembrem-se, eu coloco informações adicionais na descrição. Muito obrigado por ficar até o final e leiam Kinnikuman. E até a próxima.